Boa tarde, bem-vindos aqui é Central Telefone, mais um live, hoje com o Pedro. Olá Ana, olá Pedro. Raquel, olá. Agora sim. Olá Pedro. Viva, estás a ver-me bem? Sim, perfeito. Aqui a minha aluna, Excelente. olá Ana, beijinho grande para ti. Pedro, olha, olá Raquel, obrigada por teres aceito este desafio. Eu vou De nada. apresentar aqui o Pedro. Eu conheci o Pedro no local onde ambos trabalhamos, que é o Kinetic, e convidei-o para ele participar neste live porque trabalho com grávidas e é um tema muito pertinente e quero que seja esclarecedor para toda a gente que possa assistir este direto. Por isso, bem-vindo, Pedro. Bem, obrigadíssimo. Ver este direto e depois ver mais tarde também, Sim, se sim. for possível. Pedro, fala um bocadinho de ti. Tu és nutricionista? Muito bem. Eu sou nutricionista. Atualmente exerço a minha prática clínica em vários espaços de treino, em clínicas médicas, e também sou nutricionista da equipa principal de futebol do Clube Desportivo Feirense, que atualmente está na segunda divisão. Portanto, é um bocadinho isso aquilo que eu faço atualmente. Depois também colaboro com uma empresa ligada à nutrição desportiva e a alguns equipamentos desportivos, que é a Formove, uma empresa portuguesa. E depois também dou algum apoio a outro tipo de entidades. Por isso, atualmente é isso que faço. Aceitei o teu convite com muito gosto, porque também é uma área ou com a qual eu já lidei em consulta. Embora não seja o principal mercado, digamos assim, nutrição na gravidez, mas é algo com o qual já lidei e lido atualmente, seja antes da gravidez, seja também após o parto. E por isso é um bocadinho isso ou foi esse o tema que nos trouxe aqui e nos traz aqui. Um, e pronto, espero que seja esclarecedor para todos aqueles que nos estão a ouvir. É, claro, é sempre, é sempre. Por isso, olha, Pedro, assim, basicamente, ou para começar, quais são os principais cuidados que tens quando uma mulher chega à tua beira e diz que estou grávida e quero saber os cuidados que devo ter na alimentação? Sim, acima de tudo, é assegurar que aquela pessoa consegue atingir as necessidades, sejam elas energéticas, sejam de nutrientes, acaba por ser o mais importante, assim, a nível geral. Depois é preciso detalhar um bocadinho mais para perceber se aquela pessoa consegue ingerir determinados micronutrientes, determinadas quantidades e quantidades suficientes de modo a evitar, se calhar, a toma de alguns suplementos que podem não ser necessários se através da alimentação conseguirmos consumir de forma suficiente. Mas assim, de uma forma geral, é isso. Dar àquela pessoa todo aquele sustento energético que precisa para poder levar a gestação de forma saudável e com menos problemas possíveis. Ok. Por isso, aconselhas que uma grávida tome suplementação? É obrigatório? Sim? Depende? Não é todo obrigatório. Uma suplementação, se estamos a falar de uma pessoa normal, só deve existir, seja de uma pessoa normal, seja de um desportista,
que é, acabam por ser os pacientes que eu mais tenho, só é necessária se existir realmente um déficit comprovado com análises. Ou então suplementação de certas substâncias que permitam aumentar aqui o rendimento, mas pronto, não é esse o tema de hoje. Em relação às grávidas, existem certas substâncias que devem ser suplementadas, no caso da vitamina B12, por exemplo, da vitamina D, também de alguns ômegas 3, por exemplo, que permitem impedir aqui ou evitam aqui alguns riscos desnecessários, seja no desenvolvimento do feto, seja no baixo peso que o bebé possa ter ao nascer, seja algum pronto, desenvolvimento cognitivo. Portanto, existem alguns micronutrientes que podem ser suplementados de forma segura e que evitam aqui alguns problemas. No caso do iodo, do cálcio também. Ok. Ah, Mas consegue-se, só para complementar, conseguem-se atingir a maior parte das necessidades sem grande necessidade de recorrer à suplementação. ok, esses nutrientes que falaste, as grávidas, sem recorrer à suplementação, onde é que elas vão buscar? Em que alimentos é que aconselhas elas a Certo, ingerir para ir buscar isso que tu falaste, da vitamina B12, da vitamina certo. A, da vitamina B? Eu posso dizer todas? Sim, Não, eu vou perguntar. podemos tentar primeiro, se calhar, focar aqui nas mais importantes. Sim. Se calhar falar um bocadinho da vitamina D, que acaba por ser uma vitamina em bastante déficit na população de uma forma geral. E, por exemplo, em Portugal, que temos até bastante sol e uma exposição solar bastante evidente, mas as pessoas não o aproveitam da melhor forma. Aqui no caso das grávidas, pronto, acaba por ser importante, uma vez que o feto necessita aqui de um bom aporte também de cálcio para o seu desenvolvimento, e uma vez que a vitamina D acaba por ajudar a absorção do cálcio, acaba por ser importante por causa disso. E ela pode ser principalmente consumida ou ingerida, digamos assim, ou obtida através da exposição solar, acaba por ser a principal fonte, através de alguns alimentos fortificados, no caso de laticínios, de alguns cereais mesmo, de pequeno almoço, por exemplo. E depois também temos alguns peixes mais gordos, seja o salmão, seja o atum, a cavala, que também têm alguma vitamina D. Acabam por ser essas as fontes. Mas aqui a suplementação, peço desculpa, pode ser uma boa aliada para se atingir uma quantidade razoável, digamos assim. E é uma suplementação segura, pronto, com bastante evidência, é segura e não há grande mal em fazer uma suplementação moderada, digamos assim. Ok. E tu falaste relativamente à vitamina B, a vitamina D e a B12. A B12, certo. A vitamina Encontramos. B12 acaba por estar muito associada também ao ácido fólico, aqui Uhum. mais importante no desenvolvimento da parte cognitiva, do sistema nervoso, a questão dos neurotransmissores, tudo que envolve o sistema nervoso. E a vitamina B12 está, ou pelo menos, pronto, tem esse aliado, que é o ácido fólico. E em relação às suas fontes, deixa-me só, eu estava aqui só a colocar os tópicos aqui à minha frente, peço só um tempinho que eu estava aqui a colocar os tópicos, um, só para não me perder aqui na nossa conversa. Portanto, vitamina B, exatamente, estamos aqui. Muito bem. Portanto, estava-te a referir que é importante aqui que a sua junção com o ácido fólico, que também pode ser suplementado, e podemos encontrar isto mais facilmente em alimentos como carne, peixe. É por isso importante que as pessoas que seguem uma dieta vegetariana tenham o cuidado de poder ou de fazer aqui algum tipo de suplementação para evitarem estes déficits, ok? Porque Ok. a vitamina B12 não se encontra tão facilmente numa dieta vegana ou mesmo numa dieta vegetariana. Um, os vegetarianos que consomem cereais fortificados com vitamina B12 conseguem ter esse aporte, embora não seja de todo muito relevante. E podem também encontrá-lo, seja também em alguns legumes, de folha mais escura, verde escura, neste caso. Portanto, são essas as principais fontes. Portanto, fontes mais animais
onde a vitamina B12 está em maior quantidade do que vegetais. Ok. Hum, por isso, se uma grávida souber que, que está grávida desde o início, porque antes, pelo menos, era aconselhado a ingestão de ácido fólico. Se ela não souber, também não é um bicho de sete cabeças, não é? Uma vez se ela tiver uma alimentação, como tu dizes, equilibrada e diversificada, essa ingestão então está garantida, não é? Sim, à partida, um certo nível ou uma certa quantidade de ácido fólico acaba por estar garantida, mas a questão do ácido fólico é importante porque, apesar de se conseguir uma ingestão razoável de ácido fólico através da alimentação, pronto, seja através de, aqui no caso dos vegetais de folha verde, Sim. de frutas cítricas, no caso da laranja, da tangerina, também do kiwi, acaba por ser possível alguma ingestão de ácido fólico. Mas aqui a suplementação é recomendada até para que a pessoa tenha uma quantidade assim bem razoável de ácido fólico. E neste caso, a recomendação diária anda aqui à volta das 600 microgramas por dia. E parece ser uma quantidade boa para a grávida ingerir antes da gravidez e também durante toda a gravidez. Uhum. Ok? Isto Ok. porque o ácido fólico, pronto, como eu disse anteriormente, tem um papel muito importante, não só na parte cognitiva, mas também na síntese de diversos tecidos. Portanto, acaba por ser digamos assim, um componente que intervém em muitos processos. Ok? Ok. Outro suplemento que me recordo das minhas gestações era, e que tu falaste, era de ferro. Sim. Isso é obrigatório ser suplementado, ou mais uma vez, a nível de ingestão alimentar, nós adquirimos. Certo. Aqui em relação ao ferro, é possível ingeri-lo, e numa quantidade também bem razoável através da alimentação. Alertar aqui para o facto dos vegetarianos isto porque as fontes vegetais, apesar de terem ferro, aqui no caso de vegetais de folha verde escura, que são os principais, digamos assim, fontes de ferro do reino vegetal, apesar de terem ferro, é um ferro um bocadinho diferente e é um ferro mais difícil de absorver. Trata-se do ferro não M, e a sua ingestão, digamos assim, o ferro não está tão disponível e o corpo não consegue ingeri-lo de uma forma igual, ao ferro M, que é o ferro presente no reino animal. Ok. Para isso, existem também alguns truques que é possível dar em consulta, por exemplo, fazer uma ingestão de vitamina C, por exemplo, de sumo de laranja ou de laranja à refeição, para potenciar um bocadinho essa ingestão de ferro, pronto, seja ela animal ou seja ele vegetal. Hum. Ok? Mas o ferro, pronto, se vier ou se for proveniente da carne, por exemplo, está em maior quantidade do que num legume, por exemplo. Ok. Mas o Então, ferro acaba por ser importante, só para dar aqui alguns destaques do ferro. O ferro intervém aqui no transporte de oxigênio, toda a capacidade respiratória, no transporte de outras substâncias, na regulação também da parte ou dos genes, digamos assim. Por isso, no crescimento do feto, e ao longo de todo o processo de gestação, digamos assim, um nutriente fundamental e que não deve estar em falta. Agora, se for detectada uma deficiência de ferro, ou mesmo de ferritina, em análises, ou se a grávida tiver uma predisposição, ou já algum déficit detectado anteriormente, importa fazer uma suplementação para evitar esse déficit durante a gestação. Isso é fundamental. pois, porque há grávidas, por acaso, comigo coincidiram de serem vegetarianas, mas que têm anemia, se calhar, não sei se será só pela alimentação, não é? Ou pode ser por isso que estavas a falar. E possivelmente já podiam ter anemia E- antes da gestação. Por isso é que é importante, antes, ou se a gravidez for bem planeada, Uhum. perceber se existe algum déficit, seja de ferro, seja de cálcio, seja de vitamina D, e tentar colmatar um bocadinho essa falta de nutrientes
para chegar à gravidez o mais bem preparada possível, se pudermos dizer isto. Ok. Assim, resumidamente, então as vitaminas e que podemos adquirir ou ter acesso a elas na alimentação para além do ferro, a vitamina D, a vitamina B12, Sim, B9. nós conseguimos ter todas através da alimentação. Ah, é? Depois Boa. conseguimos ter todas. Agora, para chegar à quantidade ideal, às vezes é preciso uma ajuda, Suplementação. e no caso do ácido fólico, da vitamina D, eventualmente do cálcio, pode ser preciso essa ajuda, sim. Ok, olha, essa que falaste agora também é interessante, relativamente ao cálcio, porque agora, onde é Certo. que vamos buscar o cálcio? O leite é bom ou não é bom? Onde é que tu te situas em relação ao leite e ao Eu cálcio? Onde é que vamos situo-me buscar? eu Se- situo-me no lado das pessoas que bebem leite e que não têm intolerância. Por isso, se for o caso dessas pessoas, não há mal nenhum em beber o leite. Ok, Agora, pessoas que têm uma intolerância pequena ou grande, ou que se sintam desconfortáveis em beber leite, podem, pronto, por causa da lactose principalmente, podem optar ou por um leite sem lactose ou por outras fontes lácteas ou outros derivados lácteos que não tenham tanta lactose e que não provoquem tanto desconforto. ok. Uh, sim. Ias Eh, perguntar alguma coisa? sim, sim, ia-te perguntar, então, mas as pessoas que não bebem leite, onde podem ir buscar o cálcio? Há outros alimentos, não é? Certo. Podem ir buscá-los aos derivados lácteos, iogurtes e queijos, se eventualmente conseguirem tolerar, e Uhum. também a outras fontes vegetais, por exemplo, legumes ou vegetais de folha verde escura, acabam por ter também um grande aporte ou um aporte de cálcio interessante e pode ser uma boa ajuda para conseguir atingir essa quantidade ideal. Também existem alguns cereais que são fortificados com cálcio. Existem também, pronto, frutos gordos, como nozes, amêndoas, Uhum. cajus, avelãs, que também têm alguma quantidade de cálcio. Por isso, através desses alimentos já se consegue ingerir uma quantidade interessante. No entanto, se não for suficiente, se sem consulta percebermos que não é suficiente essa quantidade, há que pensar aqui em suplementar em cálcio, pronto, se for necessário. Ok. Acima de tudo. Pronto, e aqui o cálcio acaba por ter importância, não só como as pessoas pensam na parte óssea, no crescimento ósseo, na manutenção de toda a estrutura óssea, mas também aqui na parte muscular, é um importante componente da contração muscular, o que nos permite contrair o músculo. Um dos fatores ou um dos intervenientes, digamos assim, é o cálcio, e também da estrutura celular acaba por ter uma grande importância. Pedro, tu falaste há pouco relativamente à vitamina D que podíamos encontrar em peixes gordos, Mais sim, gordos. gordos, sim, e Sim, é esse o termo, sim. um peixe gordo, exato. E, só que eu vou lançar mais um tema polémico, não sei se é polémico para ti ou não, mas é coisas que às vezes vou ouvindo relativamente ao peixe, a ingestão dele, como é que deve ser, porque eles agora falam de mercúrio, não é? Não sei se estás habituada às pessoas colocarem-te a questão de se podem comer peixe, se a ingestão é livre, que tipo de peixe devem comer por causa disso, essas questões ambientais. Sim, por acaso não é uma questão que eu trato muito em consulta. Uhum. Mas aí uma recomendação que se pode fazer é tentar variar um bocadinho as fontes de peixe, não é? Não temos que comer salmão, dia sim, não temos que comer atum. Existem diversas fontes de peixe, e mesmo que alguns peixes tenham uma quantidade de metais mais pesados e de outras substâncias que Uhum. possam ser prejudiciais e eventualmente têm, e cada vez mais vão ter. Por isso é importante variar um bocadinho ou tentar variar a alimentação para não nos focarmos sempre no mesmo tipo de pescado, e tentar até não comprar sempre no mesmo sítio para eventualmente conseguir comprar peixe de origens diferentes, Ok. e de sítios diferentes, e podemos consumir num dia peixe fresco, no outro dia peixes enlatados, que também não tem mal nenhum. Uh, Portanto, aí a minha dica é para variar no tipo de peixe e variar na apresentação do peixe também, no tipo de confecção que se faz,
e fazendo isso, não tendo uma rotina sistemática de, digamos assim, de ingestão de peixe, acho que esse problema evita-se e, pronto, e conseguimos contornar essa questão. Mas, mais uma vez, eu vou assim para coisas mais polémicas, que é o sushi. Sim, ou o peixe deve ser sempre cozinhado. E a carne, já agora, a carne bem passada. Cuidados das grávidas devem ter. Por acaso não estava preparado para essa questão. Oh, pá! Isto é assim, Mas lá está. Daquilo oh, Pedro, não faz que. mal. Se não sabes, olha, marcamos Não, assim. Tu não, não, começaste a falar de eu vegetariano e respondo. vegetariano do mundo. Estás-me aí a falar e eu, uau! Por isso, olha, Não, eu marca. respondo, eu respondo. Não, à semelhança da questão anterior, se a ida ao sushi, se o consumo de sushi for esporádico, creio que não haverá mal nenhum. Agora, acho que uma grávida também deve tentar evitar aqui alguns riscos e se calhar deixar de ir ao sushi eventualmente durante os 9 meses poderá ser uma boa solução, tal como, e aqui podemos pegar um bocadinho no tema da cafeína e do álcool, Uhum. embora não hajam assim, ou a evidência mostra-nos que, embora um consumo baixo de Uhum. cafeína e de álcool possa não ser prejudicial, existem alguns estudos que nos mostram algumas alterações a nível neuronal e a nível de desenvolvimento É, durante esses 9 meses. cognitivo. Portanto, embora não haja recomendações a dizer para evitar ao máximo, Uhum. se calhar o melhor é mesmo evitar para evitar possíveis malformações e outro tipo de Claro. complicações. Por isso aí com o sushi eu pronto, aplicava um bocadinho o mesmo critério. Ok, Uh, claro. Apesar de eu achar, pronto, não é muito científico isto, apesar de eu achar que poderá não haver grande mal, se for um bom sushi, não é? Se for um sushi devidamente confeccionado, não, Estou pronto, a ver de sushi, Pedro. não percebi. Estou a ver, fiquei assim com a sensação que és amante de sushi. Sou por sou, Apanhei. Comecei a sou fã. perceber, não sei. Foi assim, é o sexto sentido. Vá. Sim. Olha, os micronutrientes que estávamos a falar, há assim mais algum que tu achas necessário, sei lá, que não foi abordado, como o zinco, não sei. Pronto, existem mais alguns. Existem Sim. mais alguns. Falando um bocadinho, por exemplo, das vitaminas C e D e E, C e E, que acabam por ser as vitaminas com um potencial antioxidante interessante, ou o mais interessante de todas as vitaminas. Uh, e esse potencial antioxidante permitem, digamos assim, impedir aqui algum stress oxidativo, alguns problemas que possam existir, assim de forma mais simples, dentro das células e contornar a força, força. Desculpa, aqui está fresquinho. Estava a dizer, aqui as vitaminas C e D são as que têm um papel antioxidante Sim. e também intervêm em vários processos, seja na síntese de alguns tecidos musculares, na absorção do ferro, no caso da vitamina C, como já te disse, e é importante o consumo destas fontes de vitamina C e de vitamina E. Pronto, no caso da vitamina C, está bastante associada, pronto, à laranja, mas também existem outras fontes seja o kiwi, seja a tangerina, sejam também os tomates, os brócolos, e no caso da vitamina E, está mais associada a frutos gordos, pronto, nozes, amêndoas, cajus, e também alguns óleos vegetais, no caso do azeite, que acaba por ser uma boa fonte. Uhum. E dizer-te que é importante este consumo pronto, lá está, para que tudo funcione de uma maneira correta e sem grandes problemas, Uhum. digamos assim, acabam por ser importantes também. Ok. Podemos falar também um bocadinho do iodo, que não é muito, que acaba por ser se calhar um micronutriente um bocadinho esquecido, e não muito abordado pela população de uma forma geral, mas o iodo também tem bastante importância a nível hormonal, Uhum. na regulação de todo o sistema hormonal, e muitas vezes não é consumido nas quantidades certas. Ele pode ser encontrado, por exemplo, em sal iodado, conseguimos encontrar Uhum. no supermercado. Também podemos obtê-lo através
de legumes que sejam e de vegetais que sejam semeados em terrenos mais férteis, ou então em animais que tenham consumido rações com esse iodo adicionado. Portanto, é por isso é que não se deve de todo deixar de consumir sal, e quando o consumir, se for iodado, uma grávida deve ter esse cuidado, consumir sal iodado para impedir este possível déficit. Ok. Então, Pedro, imagina, eu estou grávida, chego ao teu consultório, basicamente, o que é que irias definir para mim? Irias marcar consultas também de acordo com os trimestres? Vocês também funcionam assim? Primeiro trimestre isto, segundo trimestre aquilo, terceiro trimestre aquilo outro, e depois temos o quarto trimestre, não é? Mas isso são Exato. outras águas. Por isso, se puderes podes dar assim alguma dica para as mães que estejam em cada desses trimestres pensarem, não sei, um desafio. Sim, assim, uma avaliação inicial, Hum, ou uma consulta inicial antes da gravidez, se a gravidez for planeada, é importante para, lá está, para ver qual é a situação inicial. ok. Perceber se existem déficits, perceber se a pessoa tem uma alimentação normal, aqui para uma dieta mediterrânica normal, se tem algum tipo de intolerância, que tipo de dieta é que faz. Pronto, lá está a perceber se existem déficits e se a pessoa tem análises recentes que os comprovem, tentar colmatar esses déficits. E depois, ao longo da gravidez, perceber o aumento do peso, e depois também, se calhar, em parceria com a médica o médico que irá acompanhar a grávida, perceber se existe aqui alguma situação para tratar, para acompanhar. Hum, Acima de tudo é isso. ok. Seria, seria. Estavas a falar relativamente ao peso. Tens assim alguma dica em mães que possam ser obesas, cuidados devem ter? Ou Certo. não sei. Sim, pronto. Aqui a questão da obesidade na gestação é um problema, acaba por ser é um problema, não é? E perigoso para quem inicia uma gravidez nesse estado, não é? Com peso a mais, acaba por ser perigoso porque pode, lá está, criar algumas deficiências, possíveis deficiências no feto e no bebé. Por isso, evitar esse. Prematuro também parece, não é? Acho que é risco de parto prematuro também Prematuro, sim. Lá cuidar. está. Sim, o baixo peso, sim, é um dos problemas. No entanto, fazer uma dieta muito restrita para baixar esse peso durante a gravidez não parece ser de todo a melhor estratégia. Uhum. Portanto, se calhar, principalmente evitar esse excesso de peso quando se inicia a gravidez e, caso se inicie a gravidez com esse peso a mais, tentar controlá-lo e não pensar em perder peso porque pode ser prejudicial pronto, para o feto. Ok? E falando aqui na diferença energética que existe e que exige à grávida, durante uma gravidez, estima-se que a grávida precise de mais cerca de 300 a 400 calorias, ou um bocadinho mais, de calorias do que anteriormente, do que antes Uhum. da gestação. Portanto, também a grávida precisa de comer mais, mas não precisa de comer assim muito mais Não é por para, dois, não, certo? não é por dois, como se diz, pode ser se calhar por um terço, mas por dois não será, certamente. Uhum. Por isso, algum cuidado com isso, e lá está a questão, e podemos agora passar aqui para o tema, se quiseres. Sim, sim. Uh, a questão de, pronto, muito associada a este aumento de calorias está a questão dos doces, dos chocolatinhos, dos gelados e eventualmente alguns desejos que as grávidas têm. Não sei se realmente é verdade, tens que me confirmar. Opa, eu não tinha, mas eu também não faço restrição, pronto, confesso. Por isso, a minha alimentação manteve-se e como fui sempre ativa, não tive assim, eu aumentei na primeira gravidez 12 quilos e na segunda também acho que foi 14. Mas já está, eu também não dizia, eu tenho desejo de comer um gelado. Opá, não acontecia isso porque habitualmente, olha, pá, desculpa, Pedro, não me Ok, dizer, mas eu como ou um chocolate. Esse, pá,
confesso, foi só isso. Vinho, não, nem fumar, não. Ok. E qual foi a outra que disseste? Era álcool? A café E também não, também. Pronto, o café, deixei. o café. Isso não fazia. Mas o chocolate, pá, confesso. Pronto, porque é que eu falei do chocolate? Porque uma das recomendações para que se sigam, ou para que as recomendações devem seguir esta recomendação, as grávidas devem seguir esta recomendação porque não devem abusar, digamos assim, dos alimentos com muito açúcar, porque isso Uhum. provoca depois um pico glicémico que não é de todo recomendado. Portanto, devem privilegiar os alimentos com menor índice glicémico. Ok? Uhum. Portanto, cereais integrais, laticínios, frutas, acabam por ser mais recomendados do que os açúcares mais simples. Cereais, por exemplo, de pequeno almoço, marmeladas, compotas, chocolates, Uhum. tudo isso são fontes, ou são alimentos com um alto índice glicémico. Isto porque depois pode haver aqui o problema de um aparecimento de uma diabetes gestacional que não é de todo recomendada à grávida e atualmente muitas grávidas acabam por ter este problema porque, lá está, ficam mais dispostas a isso, porque devido ao processo da gravidez, existe uma maior dificuldade, se calhar, na atuação da insulina e acaba por criar essa diabetes gestacional. Um, sim, sim, ias perguntar alguma coisa? Não, ia dizer, quero puxar a brasa à minha sardinha, porque a vantagem do exercício físico é precisamente Sim, essa. exatamente. O exercício físico acaba por ser uma solução também para controlar e atenuar esse problema e o aparecimento desse problema. Mas pronto, tentar apostar mais em alimentos com um menor índice glicémico, Uhum. uh, lá está, para evitar este problema que é bastante atual e cada vez mais grávidas vêm a apresentar esta patologia. Ok, Pedro, tu falaste em índice glicémico. Tu entendes, e eu até sei ler os Certo, pacotes, mas certo. como é que tu explicas isso a uma grávida assim que Sim, passei a o pedir índice uma glicémico acaba por ser o impacto que o alimento tem na corrente sanguínea, digamos assim. sério? Ok, O mas açúcar, há assim alguma estratégia que as grávidas possam saber para saber, ok, isto tem um índice glicémico baixo, aquilo, há assim alguma dica que, olha, por exemplo, o branco, o índice glicémico é alto, certo? certo, Ai, boa. certo. É, Exato. Pegando no pão, um pão branco, provavelmente feito apenas de farinha de trigo, acaba por ter um índice glicémico bastante elevado, por isso provoca uma subida mais rápida e alta da glicose no sangue. uhum, Ok? Portanto, e isso depois tem que despoltar depois todo o mecanismo dentro da grávida para poder absorver esse açúcar. E isto de forma sistemática acaba por ter um grande impacto na saúde, seja de uma grávida, seja de um paciente normal. sim, Portanto, claro. privilegiar aqui alimentos com mais fibra, se Uhum, possível, para atenuar esse pico. Ou então, no caso do pão, um pão mais integral, um pão mais complexo, um pão de mistura, um pão de sementes, um pão mais escuro, não tem tanto impacto glicémico porque lá está, não provoca esse pico de açúcar no sangue, portanto, não é tão, digamos assim, crítico para a grávida. ok. Índice glicémico também podemos falar da fruta. Há fruta que tem mais um índice glicémico mais Certo. baixo. Queres dar assim algumas sugestões? Frutas mais maduras têm um índice glicémico mais alto, Ok. banana mais madura, uma maçã mais madura acaba por ter um índice glicémico mais elevado, mas de uma forma geral, uma fruta também tem bastante fibra, portanto, acaba por ser uma fonte não assim tão crítica. Ok? Portanto, Pedro, sim, diz-me sim. assim, há alimentos que possam despoltar a azia, estando grávida ou não grávida? Há alimentos que despoletam a azia? Sim, eventualmente, existem alguns tipos, por exemplo, alimentos mais picantes, alimentos mais gordurosos, Uhum. a questão do álcool também acaba por provocar alguma azia,
mas não há assim alimentos que sejam certos que provoquem azia. Também depende um bocadinho da tolerância que a pessoa tem a esses alimentos, se já está habituada a ingerir esses alimentos. E também depois existem alguns comportamentos que provocam essa azia. Por Uhum. exemplo, as pessoas ingerirem uma refeição e depois deitarem-se ou sentarem-se ou ficarem muito, muito tempo paradas, acaba por provocar esse desconforto. E depois também algumas questões estruturais, não é? Se a pessoa tem algum defeito, digamos assim, no sistema digestivo, também é uma, é mais provável que tenha azia. Claro, isso com a gestação aumenta, não é? Porque como o estômago fica mais empurrado, é normal que essa sensação nas grávidas que já tenham essa condição antes, não é? Isso aumente. E estavas-me a falar há pouco e veio assim à cabeça outro tema polémico, que era a farinha. Olha, para aí, temos aqui uma pergunta. Cada fase da gravidez tem alguns alimentos que as grávidas devem apostar mais? É que estávamos a falar há pouco dos trimestres. Eu acho que já falamos isso, não foi, Pedro? Acho que eu tinha-te. Eh, Assim, de uma forma geral, não existem alimentos-chave para, ou pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento e experiência, não recomendo nenhum alimento para uma fase específica da gravidez. Uhum, Eu acho que a grávida, ou pelo menos daquilo que li e que sei, e daquilo que recomendo, a alimentação deve ser bastante variada e diversificada ao longo de toda a gravidez, de modo, pronto, lá está, a que sejam atingidas as necessidades, sejam energéticas, sejam de nutrientes. Lá está, mas penso que não existe nenhum alimento-chave para o primeiro trimestre, para o segundo trimestre, para o terceiro. tá Penso que bem, tá isso bem. não se aplica. Obrigada, Pedro, e obrigada, Gisela, pela questão. E eu ia-te colocar a questão polémica, que era da farinha, e a tua opinião, e o glúten, que agora se fala muito. Se as grávidas devem ter cuidado, pessoas que já tenham esse cuidado, que medidas devem tomar? Sim, a questão do glúten vai um bocadinho ao encontro da questão da lactose que falámos há pouco. Ok. Lá está, se a pessoa já tiver uma certa intolerância ou sensibilidade, ou se for mesmo doente celíaca, claro que na gravidez não deve consumir. Ok. Agora, se eventualmente tolerar e se não sentir qualquer desconforto com esse consumo de uma fonte de glúten, seja uma massa, seja um pão, seja uma pizza eventualmente feita em casa, Uhum. não deve consumir por isso mesmo, por causa do desconforto que vai causar. E lá está, se consumir e se o glúten tiver alguma consequência a nível intestinal, depois pode vir a criar aqui alguma incapacidade que o organismo tem de, de absorver certas vitaminas, uma vez que o glúten tem esse impacto depois no trato intestinal e impede que alguns nutrientes sejam, pronto, absorvidos da melhor forma. Pedro, um dos cuidados que se tem, pelo menos aqui em Portugal, é saber se a gestante é imune à toxoplasmose. Sim. Grávidas que não sejam imunes à toxoplasmose, quais são as dicas que tens para dizer em nível alimentar? Eu Alguma acho que dica? essa pergunta deve ser questionada mais à médica que acompanha ou que acompanhará a grávida. Ok. Mas aqui em relação a essa patologia ou a esse problema, lá está, é mais um problema de segurança alimentar. E a dica que posso pronto, dar é que se consumam e que se confeccionam os alimentos de forma pronto, mais segura e confeccioná-los bem. E aqui o sushi pode entrar aqui na resposta. Uhum. Evitar que as comidas sejam pronto, mal confeccionadas, porque pode ser um risco aqui a nível pronto, de segurança alimentar. Ok. Uh, Portanto, grelhar bem a carne, grelhar bem o peixe, uhum. evitar que os alimentos sejam armazenados de forma indevida, cumprir pronto, as instruções de armazenamento que têm nas embalagens, pronto, os iogurtes, o leite, não deixá-los ao calor. É um bocadinho por aí a resposta que tenho para dar. Ok.
Uh, Acho que em termos de questões, Pedro, não sei se há assim algum mito que tu tenhas experiência queiras falar, que dizem em relação na gravidez isto, que tu conheças, em relação à nutrição, se queiras partilhar connosco. Ainda tens assim 20 minutinhos, mas Pois não preparei aqui nenhum mito. não há mito, ainda bem. Não, posso falar um bocadinho, pronto, da minha experiência. Muitas grávidas, ou algumas grávidas que aparecem no pós-parto, Uhum, mostram muito interesse e alguma preocupação em perder aquela gordura abdominal, a prega abdominal, que ainda incomoda e que a nível visual não fica tão bonito. É essa uma das grandes preocupações, mas aí a recomendação que eu dou é, lá está, no momento imediatamente uhum, após o parto, não é todo recomendado que se entre aqui numa restrição de energia, que se entre numa, uhum, numa dieta muito apertada ou restrita, porque isso pode depois colocar em causa todo o desenvolvimento do feto. Portanto, não ter pressa nesse momento é um ponto-chave para a amamentação correr da melhor forma. Não ter pressa de perder essa gordura abdominal, porque ela, mais tarde ou mais cedo, pode vir a desaparecer. Ou seja, voltando à com normalidade. calma, não é? Tivemos 9 meses para Exatamente. uma vida, agora pelo menos 9 meses, um ano, para recuperar, voltar à normalidade. É um bocadinho por aí, é um bocadinho por aí. E a questão da gordura abdominal não será perdida, ou seja, não vamos fazer uma dieta ou um plano para Não sei perder a como gordura isso, abdominal. desculpa interromper. Isso, Raquel, eu já te diz? respondo, está bem? Está aqui uma pergunta. Sim, Quando sim, eu vi. está o exercício físico no pós-parto? Raquel, há exercícios que podes fazer logo, ok? Depois é quando o médico autorizar e, e tens exercício do soalho pélvico e exercícios de barriga para baixo. Eu depois partilho, está bem? Para recuperar a diárese e as caminhadas, ok? Mas é como o Pedro falou em relação à alimentação, no exercício físico é igual. 9 meses para o corpo se adaptar, mudarmos o nosso colagênio do corpo, as articulações também se adaptarem e não pode ser só porque o bebê nasceu que as articulações e o nosso tecido volta ao que era antes, tem que ser gradualmente, ok? Por isso, depois, Raquel, eu vou partilhar aí uns exercícios para fazerem em casa, no pós-parto. Pedro, estavas a falar no pós-parto, e isso, Sim, deixa-me só concluir aqui a questão da prega abdominal, que é um tema que interessa não só aos homens como às senhoras. Portanto, quando iniciamos um processo de perda de peso, e pronto, e as grávidas muitas vezes pretendem isso, após o parto, e um paciente normal também pretende isso porque, pronto, é algo que é desejado por muitos. Quando iniciamos um processo de perda de peso, não podemos querer perder peso só naquela zona ou perder gordura só naquela zona, porque isso sim, não existe. isso, Portanto, isso também acontece comigo. Eu tenho alunos que chegam e querem perder aqui e ali, ou no braço. Isso é uma questão, ainda bem que sim, isso não abordaste. existe. Sim, não Exato. é possível. É possível perder massa gorda de forma sustentada, mas o nutricionista não consegue saber onde é que essa perda vai Outros géneros, existir. não é? Exato, depende um bocadinho de cada pessoa e isso é mais, se calhar, um fator genético do que nutricional e mesmo do âmbito do exercício físico. Uhum. Acho que, assim, questões, Pedro, acho que foi interessante aquilo que esclareceste e falaste. E deixa-me ver. Ai, não, surgiu-me aqui, acho que até tenho tempo para mais um. Olha, esta é para ti. A tua equipa de futebol é masculina, certo? Certo, certo. Pois. Mas se tu tivesses uma atleta feminina que tinha sido mãe, estavas a falar um bocado após parto, mãe, se há alguma suplementação que dás, não sei, se alguma vez tiveste alguma atleta Né? no pós-parto, atleta mesmo, é? Uma coisa é nós, cidadãos comuns, e, Uhum. e outra coisa é um atleta que tem que recuperar rapidamente e se ela quiser tem que amamentar
E não sei se há assim, apesar que sei que trabalhas com uma equipa de futebol masculina, mas se alguma vez tiveste assim uma atleta em que tiveste que acompanhá-la nesse sentido, se houve alguma carência que ela sentiu a nível nutricional e que tu tiveste. Nunca tive uma paciente pronto, com esse, ou nesse cenário, ou Uhum, seja, pós-parto e sendo atleta. Nunca tive, mas pronto, se quisermos pegar aqui um bocadinho na parte dos atletas, podemos falar um pouco, ainda não falámos da questão das necessidades proteicas, uhum, que também muito associadas e muito faladas no âmbito do ginásio e mesmo no meio do desporto. Aqui as necessidades proteicas acabam por ser, ou a proteína acaba por ser a fundamental também, tal como ok, outros micronutrientes que já falámos, por causa da questão por questões estruturais, digamos assim, o crescimento de tecidos, seja muscular, seja um outro tipo de estruturas, acaba por ser fundamental a ingestão de boas fontes de proteína. E quando falamos de proteína, falamos de carnes mais magras, lá está, dos peixes gordos que falamos, peixes magros, do ovo, que é uma excelente fonte de proteína. Deixa-me só beber um bocadinho de água. Falar depois de outras fontes de origem vegetal que também existem. A questão das leguminosas também são uma excelente fonte de proteína que deve ser ingerida também diariamente, sejam pelas grávidas, seja por pacientes normais, ditos normais. Um, Portanto, não esquecer também essa parte. ok, Era essa a nota. E as ok. necessidades, lá está, as necessidades de proteína aumentam um bocadinho ou aumentam ao longo da gravidez. Lá está, pela necessidade que existe de criar ali, de criar o feto, digamos assim, de permitir o desenvolvimento saudável do Uhum. feto. Portanto, acaba por ser um macronutriente fundamental em todo este processo de gestação. E agora, ao ver-te beber, e o João Irinhos também falou, por isso, a melhor bebida que aconselhas, estando ou não grávida, é a água. Bebidas, Certo. sumos, as grávidas devem evitar, certo? Principalmente com gás. Sim, a questão dos sumos, lá está. A questão dos sumos vai ao encontro daquele ponto que falamos do índice glicémico, Uhum, ok? Portanto, sumos acabam por ter um impacto glicémico muito grande, por isso tentar evitá-los também. ok. Depois, em relação à água, sim, deve ser consumida e em abundância e de forma frequente ao longo do dia, e não há problema nenhum em ingeri-la às refeições, seja com limão ou seja sem limão. Portanto, sim, a água deve ser consumida numa quantidade razoável, lá está, para permitir também que todas as necessidades desta fase tão importante sejam garantidas e, pronto, e que tudo ocorra de forma mais natural e saudável possível. Ok. Olha, Pedro, obrigada. Acho que abordamos assim tudo, que tinham colocado, as questões que tinham colocado. Pá, agora a nutrição é um Sim. mundo, não é só contar calorias, não é? Há muito mais do que isso. Não, é um bocadinho E, mais complexo do que isso. eh, e Sim. obrigada, pá, só tenho que te agradecer. Espero que tenha sido útil este direto para muita gente e, e parabéns pelo teu trabalho. Sim. Obrigado e obrigado pelo convite. Pronto, tentámos aqui falar um bocadinho de alguns pontos-chave ou que são implicados aqui na nutrição ou na gravidez. Claro que é possível focar aqui um bocadinho mais em cada um dos pontos e cada um destes nutrientes tem os seus riscos e as suas vantagens associadas. Mas acho que conseguimos dar aqui uma visão assim geral do que é a nutrição nesta fase da vida. Portanto, o ponto-chave é tentar garantir ao máximo as necessidades da grávida, assegurar isso e pronto, e se todas as necessidades estiverem asseguradas de uma forma geral, em princípio corre tudo bem e o bebé cresce com o peso certo e sem problemas, pronto, e é isso que se pretende, não é? Claro.
Pedro, um beijinho grande e continuação de uma ótima semana, ok? Obrigada. Obrigado. Obrigado igualmente, Sandra. Obrigada a todos Beijinho. os participantes Tchau, e, tchau. pelas questões que colocaram e por estarem aqui a ouvir-nos. Não é fácil. Ou melhor, é fácil, é um privilégio ouvir-te, Pedro. Um beijinho grande. Tchau, até à Tchau, próxima. tchau. Tchau. Obrigada, Raquel. Obrigada. Obrigada aí os coraçõezinhos. Obrigada, Gisela. Eu vou gravar este live, espero não me enganar. Por isso, depois podem sempre partilhar e estar, e alguma dúvida que surja, consultar, ok? Até à próxima. Tchau. Tchau, tchau.